Eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansarei. Convido a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Filipenses 3, 2 versos. Verso 13 em diante, a palavra do Senhor ela diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta noite eu quero
fazer uma breve reflexão com os irmãos a respeito dessas duas passagens, esta que nós lemos em Filipenses e desta outra que está em Mateus 11, verso 12, que diz: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderará dele. Na minha Bíblia, que está numa outra linguagem, ela diz assim, Mateus 11, 12: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderarão dele. Essa versão é a que eu mais gosto. Eu confesso para os irmãos que, embora que nós vamos meditar aqui sobre alguns pontos, mas eu não creio, sim, quando se fala de uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida cristã, uma vida com Deus, eu não creio em formas, eu não creio que existe alguma maneira específica, porque muitas vezes a gente quer rotular ou criar maneiras de Deus agir em nossas vidas. Não, porque se você fizer assim, Deus vai operar. Eu não creio nisso. Eu creio num Deus que é Deus sobre todas as coisas e que, independente das nossas ações ou atitudes, se Ele quiser fazer, Ele faz. Nada pode impedir o seu agir em nossas vidas. Nada pode interromper o agir ou operar de Deus na vida de um homem ou de uma mulher. Então eu não vou nesta noite dizer para você que existe uma forma ou uma maneira, mas o que eu quero meditar com você são algumas maneiras que nós podemos agir para estarmos cada vez mais perto do agir sobrenatural de Deus em nossas vidas. A passagem que nós lemos em Filipenses, o apóstolo Paulo aqui dizendo, ele diz: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Nesta noite eu quero te convidar a refletir na sua vida, em todas as áreas da sua vida, e olhar, examinar a si mesmo, se há algum lugar, algum ponto, alguma área em que, por alguma razão, circunstância ou num determinado momento da sua caminhada, você se acomodou, você chegou num determinado ponto, você se acomodou nessa situação. E isso eu quero dizer, eu disse qualquer área, porque eu não conheço a sua vida, mas talvez você possa estar acomodado na sua área financeira, talvez você possa estar acomodado numa situação familiar, seja ela uma situação boa ou desconfortável. Quantas vezes nós estamos passando por dificuldades, por coisas difíceis em nossas vidas, nós tentamos, nos esforçamos para mudar a situação, e chega um determinado momento onde a gente para, a gente cansa de lutar contra a situação, e às vezes a gente pensa: essa situação não tem mais jeito, isso nunca vai mudar na minha vida, isso aqui eu não tenho como mudar esta situação, e então a gente acaba aceitando aquilo como parte das nossas vidas, a gente acaba aceitando alguns problemas, algumas coisas que nos incomodam, como se aquilo fosse fazer parte do resto das nossas vidas, como se nada pudesse mudar esta realidade na nossa vida.
nós então aceitamos isto na nossa história. Agora há pouco, nós estávamos aqui orando pelos enfermos. E quando nós orávamos pelos enfermos, eu pensei nisso. Porque se tem uma área que muitas vezes o ser humano se acostuma e toma para si na sua vida, é uma enfermidade. Existem muitas pessoas que às vezes a gente conversando, a gente sabe que aquela pessoa sofre de algum mal. E aquela pessoa, quando fala da enfermidade, ela fala como se já fosse algo íntimo na sua vida. Ah, porque esta dor não me larga. Ah, a minha dor. Como se aquilo fosse algo que nunca vai abandonar ela. Aquela pessoa, ela desistiu de buscar uma cura, desistiu de lutar contra a enfermidade. E ela, então agora ela aceita esta condição como se fosse uma realidade na sua vida. Este é apenas um exemplo entre tantos vários, entre tantos outros. Na minha família eu tenho alguns primos, eu já disse aqui algumas vezes, irmãos que cresceram, foram criados juntos, foram ensinados juntos, pessoas que eu na minha infância observava, pessoas que eu admirava, ainda admiro hoje, mas pessoas que eram exemplos na minha vida, e hoje, por bobagens, por pequenas discussões, por pequenos desentendimentos, hoje eles deixaram de se falar e nem sequer se olham mais um ao outro. Se um estiver na casa do pai, o outro chega para visitar o pai, aquele que estava ali perto e vai embora, porque eles não conseguem ficar no mesmo ambiente. Eu observo aqui, eu vejo que é uma família, instituição criada pelo próprio Deus, para ser bênção nas nossas vidas, sendo destruídas e roubadas por coisas tão pequenas. E muitas vezes nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós que temos a palavra de Deus em nossas vidas, ao invés de lutarmos contra essas coisas, ao invés de nos posicionarmos contra tudo isso, que nós sabemos que não é aquilo que Deus tem para nós, muitas vezes nós acabamos aceitando essas coisas como algo natural em nossas vidas, como algo que não vai mudar jamais. Agora à tarde, meditando, vendo algumas coisas a respeito disso, eu vi um testemunho de uma jovem que é uma atleta olímpica americana, e o que chamou a atenção é que ela é uma atleta muito conhecida nos Estados Unidos, e ela foi convidada para dar entrevista numa rádio. Só que essa jovem, ela é cristã, ela serve ao Senhor, e quando ela chegou naquela rádio, um pouco antes de começar a transmissão, eles estavam ali fazendo os últimos ajustes e falaram para ela: ó, quando for iniciar, vai começar aqui, vai estar tocando uma canção, vocês entram com essa canção, e entra ela e um outro jovem. E quando ela ouviu a canção falava sobre a aceitação do homossexualismo. E quando ela ouviu aquilo, imediatamente o coração dela se incomodou, porque a fé dela vai contar tudo aquilo que a canção diz. Talvez para uma outra pessoa seria uma coisa comum, uma coisa normal, porque ela estava ali apenas para dar uma entrevista. Mas ela olhou para si, o coração dela se incomodou. E ela então parou, e as pessoas olharam para ela e perguntaram: o que foi? Você está estranha? Ela falou: olha, eu não posso compactuar com isso, eu não posso aceitar isso. Não, mas por quê? Ela falou: olha, eu creio em Deus, eu sou cristão, eu sirvo a um Deus, e aquilo ao qual eu creio, aquilo ao qual eu procuro viver na minha vida, vai contra tudo isso que esta letra está dizendo. Então, se eu
programa tiver que começar com esta canção, eu não posso participar deste programa, vocês me desculpem. Ela teve ali uma atitude, tomou uma posição, e isso me deixou impressionado. Você ver uma jovem que estava numa rádio para dar entrevista a milhares de pessoas, talvez uma outra pessoa no lugar dela nem se importaria com a canção, talvez uma outra pessoa estaria ali preocupada apenas com o status, apenas com a fama, apenas com a oportunidade de ser ouvido por milhares de pessoas, mas ela não se importou com nada disso, porque ela sabia que aquilo vai contra todos os seus princípios. E antes de agradar ao homem, antes de obter status, antes de qualquer coisa, ela preferiu dar valor e priorizar os seus princípios na sua vida do que agradar a qualquer ser humano. E quando eu vejo aqui o apóstolo Paulo dizendo estas palavras: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Porque muitas vezes nós, na nossa caminhada, na nossa jornada, na nossa vida cristã, pelo fato de haver passado alguns anos, pelo fato de você talvez conhecer alguns versículos bíblicos, pelo fato de você conhecer todos os repertórios da igreja, nós chegamos num momento onde nós achamos que já está tudo garantido em nossas vidas. Muitas vezes nós caímos na tolice de achar: não, a minha salvação já foi ganha em Cristo Jesus, nada pode roubar isso. Eu creio em Deus, eu sirvo, eu professo a minha fé. E então, se chegar uma besteirinha aqui, isso aqui não tem nada a ver, isso não vai roubar a minha salvação no Senhor. Talvez se eu aceitar esta pequena enfermidade, se eu permitir que esta relação conturbada na minha família continue da mesma maneira, isso não vai afetar a minha fé em Deus. Isso pode até não afetar a nossa fé em Deus, mas isso está roubando a sua vida. Isto muitas vezes nos rouba de viver o melhor de Deus na nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz, quando o Senhor fala a respeito das nossas vidas, o Senhor diz: porque bem sei os pensamentos que têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Quando o Senhor diz isso, em primeiro lugar, é que o Senhor, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Ele diz estas coisas, certamente é porque Ele tem e quer o melhor para as nossas vidas. Mas o versículo não para ali quando o Senhor diz que sabe o melhor para as nossas vidas. Ele continua dizendo: então passareis a orar a mim, ou seja, para que nós possamos tomar posse e viver o melhor de Deus nas nossas vidas. Muitas das vezes nós vamos ter que sair da nossa área de conforto, nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto, para muitas vezes guerrearmos contra aquilo que está roubando as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Nós vamos ter muitas vezes que abrir mão de momentos de conforto para dizer não a tudo aquilo que nós não aceitamos, não contra tudo aquilo que vai contra os princípios e as palavras do Senhor, não contra tudo aquilo que nos rouba e nos impede de viver o melhor, as promessas que o Senhor tem nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo continua dizendo: mais uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam
e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós sabemos que o nosso alvo é Cristo. Nós sabemos que o nosso objetivo maior, o maior objetivo das nossas vidas não está neste mundo terreno. O nosso maior objetivo nós alcançaremos o dia que nós estivermos lá na glória com o Pai. Mas enquanto estamos ainda aqui, enquanto homens, enquanto nós ainda estivermos neste planeta, a palavra do Senhor, ela nos encoraja e nos orienta a nós vivermos uma vida, não uma vida passiva neste mundo, mas uma vida ativa, onde nós, todos os dias, vamos em busca de tudo aquilo que nós desejamos, de tudo aquilo que nós almejamos, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, dos nossos propósitos. Talvez, eu não sei, se o seu maior propósito é poder viver uma vida familiar, plena, abençoada. Eu digo isso porque nos nossos dias, a coisa mais normal é você ver uma família destruída. Nós vivemos em dias onde as pessoas casam hoje e se separam amanhã, onde vocês veem famílias onde os pais não se relacionam com os filhos e os filhos não se relacionam com os pais. Famílias onde muitas vezes, para a gente poder ter uma conversa, é necessário você pegar o celular e mandar uma mensagem pelo WhatsApp, porque nós não conseguimos arrumar um tempo para sentarmos juntos e passarmos alguns instantes compartilhando da vida um com o outro. Esta é a realidade de muitas famílias nos nossos dias. E famílias cristãs, famílias que estão dentro da igreja, vivem esta realidade. Mas a família que Deus preparou para nós, a família que Deus instituiu sobre as nossas vidas, é totalmente diferente disso. Nós oramos aqui pela vida do irmão, do presbítero Derual, que está internado. Ontem eles estiveram ali, levar a Carol, do presbítero, naquele lugar. E quando eles voltaram, quando eles saíram do hospital, que eles entraram no carro, uma das primeiras coisas que a Carol falou, ela falou: olha, ela falou, meu tio, ele não consegue nem falar, ele não consegue nem se movimentar direito, apenas com gestos é que ele consegue se comunicar. E ela falou: olha, meu pai em um determinado momento ministrou sobre a vida dele, e com um gesto ele disse aceitar ao Senhor Jesus. Estas coisas falam muito forte a minha vida, porque este é o nosso dever como cristão, não aceitar esta realidade. Nós poderíamos muito bem chegar ali diante de um quadro como esse, onde o médico chega diante da família muitas vezes e diz: olha, é melhor vocês se despedirem, porque essa pessoa tem pouco tempo, ela não vai melhorar, o quadro não tem como se reverter. Muitas vezes milhares de pessoas aceitam esta realidade, mas nós, como cristãos, nós somos ensinados, e a palavra do Senhor nos mostra que nós devemos sim, em todas as necessidades físicas, procurar um médico. Mas quando o médico, quando o doutor, quando aquela pessoa não pode fazer mais nada, quando
os recursos humanos chegam ao fim, não quer dizer que a história acabou. Se o médico não pode, nós temos um Deus que pode todas as coisas. E ainda que Deus não cure, ainda que Deus não reverta o quadro, existe uma coisa muito maior do que uma cura física, que é a salvação da alma dos nossos entes queridos, dos nossos familiares. Ainda que o médico não possa lhe curar o corpo, se você puder, num momento desses, levar uma palavra, aquela pessoa então for salva, você conseguiu levar o maior tesouro para a vida daquela pessoa. Estas são atitudes, são tipo de coisas que nós não aprendemos com formas, com estatísticas. Não existe maneiras de se aprender estas coisas. Ou nós cremos na palavra do Senhor, ou então nós vamos passar a nossa vida inteira atrás de campanha, atrás de formas, atrás de um jeito de mudar as nossas histórias, de mudar as coisas, de mudar a situação. Não existe campanha que possa mudar a nossa situação. Não existe uma forma, não existe pastor no mundo que possa mudar a nossa situação. O que existe é um Deus Todo-Poderoso que está acima de todas as coisas e que nos deu um nome ao qual toda autoridade está sobre ele, que é o nome de Jesus. E sobre o nome de Jesus Cristo não há nada neste mundo que possa nos resistir. Não há potestade, não há demônio, não há inferno. A palavra diz que não há nem mesmo anjos nos céus que possa impedir o agir de Deus na vida daquele que está firmado e que toma o nome de Jesus sobre si, porque no nome de Jesus há todo o poder para vencermos todas as oposições desta terra. No nome de Jesus há todo o poder e autoridade para colocarmos por terra toda a enfermidade, toda obra contrária do inimigo nas nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, seja a sua vida financeira, seja a sua vida espiritual, uma enfermidade física, uma enfermidade da alma. Nada pode lhe impedir quando você toma posse em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já quero encerrar aqui porque o horário está avançado. Mas eu gosto muito, eu amo muito uma passagem. A palavra do Senhor conta uma história quando o povo de Israel havia saído do Egito e eles estavam ali agora. Aquele povo, uma grande multidão, milhares de pessoas, atravessando o deserto, caminhando no meio daquele deserto. A palavra diz que toda vez que Israel passava perto de algum povo, de alguma nação, a palavra diz que aquelas nações tremiam de medo, porque eles ouviam as histórias, ouviam o testemunho de tudo que Deus fez através daquele povo no meio do Egito. E aquelas nações então temiam e tremiam ao nome do Senhor. E houve então houve então um rei que, quando viu que Israel passava do lado do seu povo, ele temeu muito. E não apenas temeu, mas ele ousou chamar então ali um falso profeta, um homem que era ousado. Mandou ali chamar Balaque. Ele falou: olha, vem aqui, eu vou te dar poder, vou te dar riquezas, vou te dar muito ouro, tudo que eu quero. Sobe ali na ponta daquele monte e profetiza contra essa nação, profetiza contra este povo.
E a palavra diz que por 3 vezes Balaque e Balaão subiram ali para amaldiçoar a nação santa, o povo de Deus. E pelas 3 vezes, quando aquele profeta se levantou e abriu os seus lábios, ele não conseguia amaldiçoar, pelo contrário, ele estendia suas mãos, e a única coisa que ele podia dizer era abençoar aquele povo. E ele dizia: porque o povo ao qual Deus abençoou, eu não posso amaldiçoar, porque o povo ao qual Deus chamou, não há macumba, não há maldição, não há nada neste mundo que possa impedir nem parar o avançar deste povo. E este povo do Senhor somos nós. Não há nada que possa impedir a tua vida de ser uma vida próspera e abençoada nesta terra. Porque foi o próprio Deus quem te chamou, foi o próprio Senhor quem te escolheu para ser aqui uma nação santa, um sacerdócio real, testemunho vivo do Senhor nesta terra. E não há nada, igreja, não há nada que possa te afastar das bênçãos e das promessas do Senhor para a sua vida. Por isso que eu digo e repito, como tudo aquilo que eu disse no começo, o Senhor, Ele não nos chamou para vivermos uma vida de comodismo. A fé que o Senhor plantou em nossos corações não é uma fé passiva, é uma fé ativa. E nós fomos chamados para tomarmos posse de tudo aquilo que o Senhor já colocou sobre as nossas vidas. Portanto, que nesta noite esta palavra possa entrar no seu coração, que esta reflexão ela venha incomodar o seu coração, venha incomodar a sua alma, venha incomodar o teu espírito, até te arrancar desta posição de aceitação e te colocar numa posição onde você olhe para as diversidades desta vida e você possa dizer: então, em nome de Jesus, eu não aceito mais esta situação. Em nome de Jesus, eu declaro a mudança, eu declaro a derrota de tudo aquilo que não faz bem, tudo aquilo que não é do Senhor na minha vida. Eu rejeito nesta noite. E eu me coloco agora numa nova posição para viver o novo do Senhor na minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.